existem dois tipos de ignorância: aquela derivada do desconhecimento dos fatos e outra derivada do desconhecimento do sentido dos fatos. Esta segunda é muito pior que a primeira. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, eu estava fazendo minhas pesquisas no YouTube quando me deparei com um vídeo do professor André Strauss, um dos personagens, um dos professores intelectuais mais bem preparados do Brasil, com um currículo absolutamente formidável, né? Construído nas melhores universidades brasileiras e do exterior, né? E ele é pesquisador de um assunto que me interessa muito, que é a arqueogenética, que diz respeito à história, né? E ele está na ponta de lança dos estudos que foram feitos na parte de mapeamento genético dos índios brasileiros, principalmente dos antigos índios brasileiros, dos antigos moradores do Brasil, digamos assim melhor, né? Inclusive naquele grupo que está reformulando, refazendo o rosto da Luzia, que não é mais aquele que a gente aprendeu a ver nesses últimos anos. A Luzia descobriu-se pelo levantamento genético, né, dos fósseis humanos de Lagoa Santa, que a Luzia é perfeitamente aparentada com os índios e não com os negros polinésios ou africanos que se imaginava antes. Isso é uma revolução. E este ilustre professor está à frente desse processo, né, e por isso merece todo o nosso respeito e a nossa admiração. Mas teve um determinado momento em um vídeo que o professor André falou uma coisa que me tocou fundo, que foi a referir-se à chegada dos portugueses como se fora uma invasão, né? Essa tese da invasão e não da descoberta do Brasil, ou conquista do Brasil, que se queira, ela tem prosperado muito ultimamente e é praticamente um dogma da esquerda brasileira, né? E que tenta ganhar os espaços na mídia e nas escolas, tentando reproduzir essa desastrada percepção da realidade completamente anti-histórica, né? Essa ideia de considerar ou de tratar a chegada dos portugueses como uma invasão é um absurdo lógico e é um testemunho patente do caráter anti-histórico, né, das pessoas que fazem esse tipo de arrazoado. Explicarei por quê. Bom, é o seguinte: na Europa do século XV, no momento que os portugueses estavam chegando no Brasil, estava-se começando a falar pela primeira vez na Europa do direito das gentes, do direito daqueles povos que não faziam parte daquele universo europeu, cristão, semi-medieval ainda, né? Os primeiros intelectuais estavam começando a tecer considerações sobre esse assunto, principalmente um frade dominicano, Frei Francisco de Vitória, né, que começou a questionar a validade do domínio dos espanhóis sobre os índios. Ora, assim, eu vou ler aqui para vocês uns textos do Frei Francisco. Aqui. Aos bárbaros, se não querem reconhecer o domínio algum do Papa, nem por isso se pode fazer guerra contra eles, nem tomar seus bens. Aos bárbaros a que se tem anunciado o Evangelho de forma suficiente e que não queiram, porventura, recebê-lo, nem por isso se lhes pode perseguir com guerra, nem despojar-lhes de seus bens. Os príncipes cristãos não podem, nem com a autoridade do Papa, reprimir aos bárbaros pelos pecados contra a lei natural, nem castigar-lhes em razão disso. Então ele já reconhecia nesses textos aqui, nesses parágrafos que eu peguei da Wikipédia em espanhol, a gente já pega textos do Frei Francisco, né, já revela uma preocupação com a forma como o outro
com os valores do outro, com a forma como o outro recebe essa chegada, como deve ser a interação entre espanhóis e portugueses e índios nesse momento. Mas logo adiante, o Frei Francisco diz o seguinte: ó, os espanhóis têm direito a andar por aquelas províncias pela América, né, e a permanecer ali, sem dano algum aos bárbaros, sem que alguém lhes possa proibir disso. Ou seja, os espanhóis não podem ser proibidos de vir para a América. Aí você diz: opa, o que está vendo? Os cristãos, diz mais, ó, os cristãos têm direito de pregar e anunciar o evangelho nas províncias dos bárbaros. O que diz mais aqui? Se alguns dos bárbaros se convertem ao cristianismo e seus príncipes querem pela força, seus chefes querem pela força ou pelo medo fazê-los voltar à idolatria, podem, por essa razão também, os espanhóis declarar-lhes guerra. E assim por diante. Então, vocês observam que alguém de fora pode dizer: não, mas isso é uma hipocrisia. Não é uma hipocrisia. Isso era a forma de se ver essa situação, porque inclusive ele está olhando para a América, para a América das grandes civilizações ali do México e talvez aqui dos Incas, da América do Sul. E a grande massa de comunidades pré-civilizacionais para os quais esse tipo de regra fatalmente não ia valer e iria fatalmente levar a conflito. Eles não sabiam, eles estavam lidando com aquilo pela primeira vez e usando os quadros mentais que haviam naquela época para resolver esse tipo de questão. E os quadros mentais da época eram: quem é mais forte pode e até deve impor a sua força, ou o seu modelo, ou o seu padrão de sociedade ao outro, porque provavelmente isso é a vontade de Deus, porque provavelmente ele tem uma sociedade melhor organizada, ele é moralmente mais elevado, etc, etc, e aí vai. Então, voltando, isso aqui mostra como é difícil aos seres humanos ir construindo aos poucos relações novas, mudar antigas relações e criar novas concepções assim de relacionamento, principalmente com o estranho, com o de fora, né? A construção do Estado passa por isso: você ser capaz de conviver com pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com você, e até se lhe opõem em termos de ideia, de costumes e tudo mais, e você conseguir conviver com ela em paz num espaço público. Isto é avanço, isso é Estado, isto é civilização. Mas a coisa continuou ainda, e, por exemplo, o Frei Francisco de Vitória, do início do século XVI, na segunda metade do século XVI, o outro frade, dessa vez jesuíta, o Francisco Soares, avança mais essa discussão, procurando estabelecer as bases do direito natural, porque o reconhecimento do direito do outro só vem quando você é capaz de perceber que ele merece esse direito pelo simples fato de ser um humano, né? E então, à medida que o direito natural vai crescendo, as pessoas vão percebendo que existem direitos básicos, começa a surgir também as bases de um direito internacional para evitar o vale-tudo que estava acontecendo nas relações internacionais, inclusive dentro da Europa. Quanto mais aconteceria aqui na América em relação a povos muito mais fracos que não poderiam opor à chegada dos portugueses e espanhóis, grandes frotas, grandes exércitos, etc, etc. Nessa época, mas no século XVII, no início do século XVII, começa a trabalhar começa a se criar as bases do direito internacional com a obra de um jurista e filósofo, jurista e pensador, filósofo não, já sou um pensador de forma mais genérica, holandês, Hugo de Grotius, que começou a questionar e a criar as bases do direito internacional, visando acalmar as relações internacionais dos países europeus, que era muito pesada. A questão, por exemplo, que o Grotius coloca do chamado mare liberum, quer dizer, que os mares deveriam ser abertos para a plena fluência do comércio internacional, a melhoria das relações entre os homens, o conhecimento mútuo dos povos. Mas nessa época, por exemplo, os portugueses estavam trabalhando aqui no Brasil com a tese do mare claustrum, ou seja, o mar é nosso e só pode navegar por esse mar quem nós quisermos que navegue.
O mar é nosso. Quer dizer, o oceano era fechado. Os portugueses, durante o período de avanço colonial, se apropriaram do Atlântico Sul aqui, entre a América e a África. E eles, era a área deles, domínio deles. Se algum estrangeiro entrasse, era combatido imediatamente. Quer dizer, foi uma luta para abrir este mar, né? Então, a criação do direito internacional começa aí no início do século XVII, já nos anos 1600, começa a se criar. Isso na cabeça dos intelectuais, imagine o resto da sociedade. Vamos dizer, a própria intelectualidade, ou a elite europeia, só vai começar a perceber, né, o valor do homem não civilizado, das comunidades primitivas que ainda haviam no mundo daquela época, a partir do iluminismo, principalmente com a teoria do bom selvagem do Rousseau. E isso estamos falando de 1754, já é a segunda metade do século XVIII. O índio existe, os povos menos tecnologicamente mais primitivos que nós, ou menos civilizados, que queiram dizer, existem e têm direitos como seres humanos que são. O Rousseau até chegar a avançar um pouco. Olha, eles talvez sejam até melhores do que nós, porque nós estamos corrompidos pela sociedade e eles não. Mas até que isso se tornasse uma parte presente da nossa cultura, olha, isso não pode fazer. Isso foi uma lenha. Quando houve a partilha da África em 1883, no final ali, já no finalzinho, já para o fim do século XIX, os direitos naturais daquela gente foram completamente ignorados, porque primeiramente a noção do direito começa num povo para se espalhar para o resto do mundo, para outras culturas, para outras civilizações, lidando com a infinidade enorme de interesses e de desvios de desvios intelectuais ou insuficiências intelectuais. É muito longo esse caminho a ser percorrido. A cultura muda muito devagar até se tornar um dado concreto da realidade e você perceber a diferença. Por exemplo, um exemplo da questão da cultura. Durante a Revolução Francesa, os grandes acontecimentos eram travados em torno dos patíbulos onde os revolucionários construíram as guilhotinas. E sempre que havia a execução de um personagem importante, juntava-se uma grande massa de gente e havia uma grande festa no momento da execução. Inclusive, essa pessoa, quando ia para o cadafalso, era humilhada, as pessoas jogavam coisas da rua, coisas fétidas, podres, fruta podre, o que tivesse no chão, o que tivesse na mão, se pudesse cuspiam também. Se a guarda não controlasse aquela gente, eles linchavam essas pessoas ali mesmo. Mas essas pessoas eram levadas então nessas condições extremamente humilhantes para o cadafalso lá, eram executados na guilhotina e depois o cadáver, o carrasco, ele expunha a cabeça do executado para a multidão, para que a multidão entrasse em delírio e frenesia. Aí então havia uma festa por conta disso. Quando houve a comemoração, a festividade em torno do segundo centenário da Revolução Francesa, em 1989, eles construíram no local onde havia a antiga guilhotina, eles construíram uma guilhotina semelhante, colocaram uns bonecos lá para enfeitar, para dramatizar esse acontecimento. Olha, a grita das pessoas foi tão grande que o monumento teve que ser tirado. As pessoas não suportavam mais nem olhar para aquilo, nem dramatizado ali em público, ali pessoalmente, se vendo pessoalmente, nem que fosse um boneco, porque a nossa sensibilidade não suporta mais isso. E isso é história, isso é evolução, e é isso que a gente tem que preservar a todo custo. Pois bem, então a noção de direito vai ser, por exemplo, profundamente de direito internacional, direito básico das pessoas, vai ser profundamente abalado na Segunda Guerra Mundial. O que foi aquele avanço do hitlerismo na Europa toda? Foi o atropelo mais brutal, mais grotesco dos direitos básicos das pessoas, seres humanos, crianças, começaram a ser massacradas, a ser mortas em campos de concentração. Em resposta a isso,
Veio, por outro lado, a violência agressiva profunda também dos comunistas na junta da Rússia, que já haviam tomado as repúblicas bálticas, né? Que já haviam avançado na repressão violentíssima a todos os opositores do regime, que eram exterminados também. O que é isso? Isso é justamente o atropelo, um atropelo, se pode dizer, quase que, sei lá, medieval, talvez até antes, praticamente pré-histórico. É o atropelo pré-histórico dos direitos fundamentais das pessoas, dos seres humanos. Era atingido o cara que criticava o regime, a família dele, todo mundo acabava desaparecendo miseravelmente num gulag, num campo de concentração na União Soviética e tudo. Então você está vendo isso nos anos 1940. A consolidação, nos anos 30, 40, a consolidação, a consolidação assim, oficial dessa noção de direito humano, ela só vai surgir com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948. A gente consegue finalmente um acordo sincero, muitos deles insinceros, sincero não dizer, a grande maioria insincero, pouca sinceridade das principais nações do mundo, ou das nações que vivem no mundo, em torno do tema dos direitos humanos. Isso em 1948. Veja bem, se você, e tem mais, nós sabemos que essas regras de 1948 não são cumpridas até hoje, são descumpridas. Por exemplo, a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, a invasão da União Soviética contra a Tchecoslováquia e a Hungria, os campos de concentrações horrorosos do Khmer Vermelho e depois do grande salto à frente na China, as invasões americanas e alterações de governo em Granada, no Panamá, no Iraque, até a questão do Afeganistão. Eles tinham direito, eu acho que eles tinham direito de ir lá dar uma lição da Al-Qaeda, que estava destruindo, que estava atacando os Estados Unidos. Atacou claramente, se posicionou como esse ataque foi mesmo. Então pedir essa resposta, mas querer ficar lá e mudar as instituições de lá, a revelia da cultura do povo de lá, isso foi uma violência contra os direitos humanos. A China atualmente está querendo se apropriar de todo o mar do sul da China, praticamente inviabilizando o livre comércio internacional de vários países daquela região. Isso é um absurdo, isso faz o direito internacional retroceder uns 500 anos. Vamos voltar ao mare claustrum português, feito pela China agora. Então, mesmo com essa declaração dos direitos internacionais, mesmo com toda essa evolução da sociedade moderna, capitalista, democrática, ainda há furos, ainda há, infelizmente, pessoas que se recusam a cumprir isto. E nós estamos agora no ano 2020, vendo alguns absurdos acontecerem. A Rússia está ocupando regiões da Crimeia, ucraniana. Na África estão havendo guerras civis tremendas, onde o direito da gente, o direito básico da gente, não está sendo respeitado. Recentemente, agora foi na Etiópia, né? No Chad também tem problemas, no Mali, etc, etc. Então, como é que eu posso, com base nisso, querer exigir que um homem dos anos 1500 se comporte de um jeito que muito homem do ano 2000 não consegue se comportar? Respeite o direito dos outros. Existem alguns exemplos maravilhosos, como o caso daqueles índios que vivem na ilha Sentinela do Norte, que eles não querem, que é próximo da Índia, né? E que eles não querem, saber, contato com seres humanos, e o governo indiano respeita. Recentemente até eles mataram, acho que canibalizaram um missionário evangélico que foi lá pregar para eles. O governo indiano não tomou nenhuma providência contra. O rapaz foi lá por conta própria, porque quis, sabia que não devia, eles não queriam. Então, isso aí, inclusive, né, já é ultrapassar o texto do Frei Francisco de Vitória, que achava que pelo conceito do Frei Francisco de Vitória, eles tinham que escutar a fé cristã, pelo menos. Se quisesse depois recusar, tudo bem, mas eles tinham que
que escutar, ou seja, alguém teria que ir lá bem armado, bem preparado, para fazer a pregação e depois, então se for o caso, se retirar da ilha a pedido deles. Mas não, aconteceu isso, a Índia respeitou e eles agora estão lá, vivendo a vida deles como eles querem. Eles não querem ser evangelizados, não querem contato com os seres humanos, e isso está sendo respeitado e deve ser respeitado. E isso é um grande avanço. Agora, eu digo mais ou menos, nós estamos em 2020. Como é que você quer que uma pessoa de 1500 tenha essa compreensão? Isso não existe, isso é uma aberração. Nós evoluímos, nós somos fruto do conjunto de acertos e erros que a comunidade comete. E não são só as pessoas civilizadas que invadem, as pessoas não civilizadas também invadem espaços, tomam espaços. Se você pensar bem, aqui em termos aqui do Brasil, por exemplo, nós temos testemunhos arqueológicos de vários povos antigos que desapareceram. Desapareceram como? Porque não é que esses povos evoluíram para outra coisa, simplesmente desapareceram. E isso em grande parte pode ser devido a guerras, a ataques ou conflitos com outros grupos. Esses grupos se conflitavam. Essa história está cheia de dados a esse respeito. Não há, e normalmente esses conflitos podiam redundar desde o extermínio de uma pequena comunidade daquela, com a sua expulsão de uma área, o avanço dos tupis sobre a costa brasileira, assim como a expulsão dos Gês do sul do Brasil pelo avanço dos Guaranis. Isso está muito bem documentado pela arqueologia. Então a invasão de toda parte, isso faz parte do processo de luta pela sobrevivência, que a gente, é claro, procura, através da evolução, melhorar, tornar menos conflitivo e mais pacífico esse processo para o bem de todos. Então, você querer que um português do século XVI se comporte como um homem do século XXI é um completo descalabro. Sem falar que quem é da antropologia sabe que se você for, por exemplo, fazer uma avaliação sobre os usos e costumes de uma comunidade primitiva, antiga, de floresta, etc., você precisa se entrosar naquela comunidade, perceber como é que aquela comunidade pensa, reflete sobre suas próprias ações e a partir daí construir o seu razoável, a sua teoria. Você não pode, usando seus valores de homem civilizado, cristão, democrata, liberal, capitalista, etc., querer julgar o comportamento de uma comunidade que vive na floresta, que ainda usa recursos semelhantes aos que eram usados no Neolítico. Dizer que acusar um português do século XVI de ser um invasor é a mesma coisa que você chamar um índio, ou acusar um índio de ser um demônio comedor de carne humana. É a mesma coisa. Então não é por aí. Sem falar que, se nós considerarmos, já que a questão é anular a história, e com a história você anular completamente a evolução, então, por exemplo, você pode dizer que a Terra é toda invadida, porque o único local onde nós sabemos o ser humano se originou foi a África. A plataforma continental, o continente africano, a África continental, melhor. Então, todo espaço ocupado por seres humanos fora da África continental é invasão. Uma invasão. E aí onde é que a gente vai parar? Isso não faz sentido. Isso são pessoas desajustadas, que não pensam, que não refletem, que de forma nenhuma eu acho que é o caso do professor, mas de outras pessoas que não refletem, que tentam criar um clima tal que você não consegue refletir sem paixão, que você não consegue refletir sem ódio, que vai induzir as pessoas. Só pode ter uma coisa: a única saída moral para a raça humana é a autodestruição. É isso que esse tipo de reflexão está levando. Se você começa a puxar todas as consequências disso aí, e para onde isso pode nos levar? E em termos de Brasil, nós precisamos superar isso, aprendermos os fatos históricos nas suas variadas interpretações, nos variados relatos, e criar um sentido que melhore a nossa vida e não que a inviabilize.
entrar em esquemas reflexivos como esse, principalmente oriundos do marxismo, inviabilizam completamente a nossa cultura, a nossa civilização. E se ficar inviável, o que é que vai fazer? Isso é uma loucura, isso é um sintoma de loucura coletiva. Eu espero que a gente supere isso muito rápido, e a melhor alternativa é ler, aprender e refletir. Muito obrigado.